Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do nosso canal Resenha Teológica e hoje nós vamos dar sequência na nossa série Servos de Deus, essa série que a gente fala sobre 32 grandes homens de Deus, baseados aí no livro do pastor Franklin Ferreira, livro de mesmo nome. E hoje nós vamos falar sobre Anselmo de Cantuária. Anselmo nasceu no ano de 1033 na cidade de Aosta, na Itália. Veio de uma família nobre. Seu pai era um pouco contrário a essa ideia de Anselmo entrar para o monastério, de Anselmo ser monge, mas mesmo assim ele entra apoiado, ao que tudo indica, por sua mãe, que era uma mulher temente a Deus, uma mulher serva de Deus. Em 1060 ele entra para o mosteiro beneditino de Bec, na Normandia, influenciado aí por Lanfranco, que é Lanfranco de Pavia, que era o prior deste mosteiro. Em 1063, com apenas 3 anos ali de vida monástica, Anselmo é nomeado então prior deste mosteiro. Em 1093 ele é convidado para ir à Inglaterra e ali no dia 4 de dezembro deste mesmo ano, contra a sua vontade, ele é escolhido para assumir o cargo de arcebispo da Cantuária. Ele era contrário a essa ideia porque havia uma questão ali na Inglaterra onde os reis eles tentavam ter também influência e poder sobre a igreja, e Anselmo entendia que havia uma diferença de governo entre o governo estatal e o governo da igreja. Até mesmo por causa desse pensamento de Anselmo de ser contrário aos reis influenciarem, tomarem decisões ali na igreja, ele vai ter problemas com alguns desses reis, e o que vai levar ele a passar por alguns exílios durante a sua caminhada, durante a sua vida ministerial. O primeiro exílio acontece de 1097 até 1100 por conta dos conflitos que Anselmo teve com Guilherme II, por causa da questão da liberdade religiosa da igreja. O segundo exílio se dá de 1103 até 1106 por causa de conflitos que Anselmo teve com o rei Henrique I, por causa também da ideia que o rei tinha de continuar tentando ter influência e continuar querendo distribuir cargos ali, cargos eclesiásticos, que não era função do rei. Em 1107 ele retorna então ao arcebispado ali da Cantuária para poder continuar o seu trabalho ali, e o seu principal trabalho, que era resolver problemas teológicos. Ele vai morrer no dia 21 de abril do ano de 1109, ouvindo as palavras do Evangelho. Mas além dessa firmeza então de defender a liberdade da igreja, até mesmo frente a reis tão poderosos, Anselmo ele tem um papel importantíssimo aí na história da igreja e no desenvolvimento da apologética cristã, porque é Anselmo que vai desenvolver o famoso argumento ontológico da existência de Deus. Um belo dia ele estava meditando no Salmo 14, onde o salmista vai dizer: diz o insensato no seu coração, não a Deus. E ele começa então a se perguntar e a pensar, a raciocinar sobre essa insensatez que é o ateísmo, e por que o ateísmo então ele se mostra tão irracional. E aí ele começa então a desenvolver um argumento para defender a ideia da existência de Deus, sem contudo utilizar textos bíblicos, utilizando somente a razão, utilizando somente o raciocínio, que é então o que vai ser conhecido como o argumento ontológico da existência de Deus. Ainda nessa pegada dessas meditações sobre esse tema de ateísmo, sobre esse tema de defender então a existência de Deus utilizando dessa racionalidade, ele vai compor 2 obras importantíssimas para esse contexto, que são Monológio e Proslógio, escritos aí respectivamente em 1076 e 1078. E em uma dessas obras, então, no Proslógio, ele vai trazer o seguinte, eu quero ler aqui para vocês. Ele vai dizer, detalhe, ele escreve essas obras também em forma de orações dirigidas a Deus, mas ele diz: Senhor, reconheço e rendo-te graças por ter criado em mim esta tua imagem, a fim de que ao recordar-me de ti, eu pense em ti e te ame, mas ela está tão apagada em minha mente por causa dos vícios,
tão embaciada pela névoa dos pecados, que não consegue alcançar o fim para o qual a fizeste. Caso tu não a renoves e reformes, não tento, ó Senhor, penetrar a tua profundidade, de maneira alguma a minha inteligência amolda-se a ela, mas desejo, ao menos, compreender a tua verdade, que o meu coração crê e ama. Com efeito, não busco compreender para crer, mas creio para compreender. Efetivamente creio, porque se não cresce, não conseguiria compreender. É interessante perceber então que esse método de Anselmo, ele procurava usar a razão a serviço da revelação para fortalecer a fé. Crer para poder compreender. E essa abordagem ela foi utilizada aí pelos reformadores, por outros grandes teólogos aí, influenciados então por esse pensamento, por esse desenvolvimento do trabalho de Anselmo. Além disso, em 1099, Anselmo vai escrever uma outra obra intitulada Por que Deus se fez homem, aonde ele vai discutir, aonde ele vai apresentar argumentos ali sobre a necessidade de Cristo então ter se encarnado para poder, como homem, morrer para expiar os pecados dos homens. Enfim, as obras dele são importantíssimas, ele tem uma história importantíssima aí no contexto da história da igreja, que vale a pena ser estudadas e vale a pena ser tido também como exemplo. A gente tem sim total capacidade de utilizar a racionalidade para poder fortalecer a fé. A nossa fé, ela não é algo irracional, senão a gente acaba caindo num fideísmo, né, cego e aí totalmente irracional. E fé não é isso. A gente tem sim então capacidade de defender a nossa fé, defender o evangelho, defender o cristianismo, defender as coisas que a gente crê, defender a Sagrada Escritura por meio da nossa racionalidade, por meio da nossa inteligência. E fazer isso é um método também de alcançar outras pessoas, de fazer com que a fé em Deus, a fé na palavra de Deus, a fé em Cristo Jesus, ela alcance outras pessoas. É isso. Até o próximo vídeo desse canal. Tchau.